everyone and welcome! Bom, hoje nós vamos começar a nossa unidade 2, yes? Ok? So, vamos lá para a página 34 e o nosso new content de hoje é bem simples, ok? Nós vamos fazer um new content, depois nós vamos para um grammar point, que também é bem simples, ok? Não precisa ficar com medo. Então, nós temos esse new content da página 34, ok? Vamos repetir então. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December, a month, a year, ok? Bom, então nós temos esse nosso new content que, como vocês podem imaginar, é sobre os meses do ano, ok? Nenhum deles é muito diferente do nosso português, ok? Todos eles são bem similares. Então, vamos lá? O nosso January é o janeiro, yes? February, fevereiro. March, março. April, abril. May, maio. June, junho. July, julho. August, agosto. September, setembro. October, outubro. November, novembro. December, dezembro. Ok? Então, depois nós temos a month and a year. A month é aquela palavrinha que a gente tem um pouco de dificuldade de falar, que é com o F, month. Ok? Então, vocês vão fazer o som do F com os dentes. Yes? Então, a month. Ok? Então, coloca o dente aqui na frente e solta o ar com o som de F, a month. Yes? Então, nós temos a month e depois a year. A month é um mês e a year é um ano. Yes? Então, eu poderia falar que a year has 12 months. Yes? Um ano tem 12 meses, ok? We have 12 months in a year. Yes? Bom, então vamos lá para o nosso Let's Repeat. There are 12 months in the year. February is the month after January. December is the month after November. July is the month before August. This month is February. Yes? Então, vocês se lembram no contexto de before e after? Yes? O nosso before é antes, o after é o depois. Ok? Então, se eu perguntar para vocês na nossa revision, what is the month before November? Então, estou perguntando qual é o nosso mês antes de novembro. E vocês vão responder October. Se eu perguntar what is the month after November, qual é o mês depois de novembro, então vocês vão me responder December, ok? Então, antes, before, after, depois. Yes? Fácil. Vamos agora para o nosso Let's Practice, ok? What are the months of the year? Which is the month before June? Which month is between July and September? What is this month? How many months are there in a year? What is the month before February?
What is the month before August? What is the month before November? Which month of the year are we in? Ok? Bom, agora nós vamos voltar lá para o começo. Eu vou falar as respostas e vocês vão me dizer as perguntas, ok? The months of the year are January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December. The month before June is May. The month between July and September is August. This month is December. There are 12 months in a year. The month before February is January. The month before August is July. The month before November is October. We are in March. Yes? Ok? Bom, então, muito simples esse nosso new content, yes? Agora, na próxima página, na página 35, nós temos um novo new content e um novo grammar point, que é sobre o nosso present simple tense. O que é o nosso present simple tense? É o nosso presente simples, ok? Então, nós usamos aqui, está escrito, we use the present simple tense to talk about habits and routine and things in general, ok? Então, o que isso quer dizer? Nós usamos o present simple tense para nós falarmos de hábitos, rotinas, coisas que acontecem no nosso dia a dia ou coisas em geral que acontecem no presente, ok? Então, até aqui nós vimos o verbo to be, yes? O verbo to be, I am, you are, he is, she is, it is, we are, né? Aquela coisa. Agora nós vamos ver outros verbos, verbos de ação, ok? Verbos que acontecem, verbos de coisas para falar de hábitos, de coisas em geral, verbos de ação, ok? Então, nós vamos aprender sobre vários outros verbos, ok? Por exemplo, nós temos aqui I drive my car on Mondays. We go to school on Fridays. She teaches English. Ok? Então, nós temos alguns novos verbos aqui, tipo drive, go e teaches. Yes? O drive é o nosso dirigir. O go é o ir. E o teaches, que é o teach, é o ensinar. Yes? Então, gente, antes a gente aprendeu sobre o verbo to be, que era para falar de coisas que era para falar sobre coisas que nós somos, ok? Então, I am, you are, he is, she is. É você é, nós somos, ok? Coisas que nós somos. Então, I am a teacher, ok? Ele usa o verbo to be. Yes? Agora, para a gente falar do presente simples, nós vamos usar outros verbos que não são o verbo to be. Então, para a gente fazer a pergunta de eu sou uma professora, a gente trocava o verbo to be, né? De lugar, a gente colocava ele aqui na frente e daí ficava am I a teacher? Isso para todos os verbos to be de antes. Então, is she a teacher? Is he a teacher? Are we teachers? Yes? Então, antes com o verbo to be era simples. A gente só precisava trocar, colocar o verbo to be aqui na frente e já virava uma pergunta. Yes? Agora, com o nosso presente simples, usando outros verbos de ação, nós não vamos poder inverter a ordem para fazer pergunta, ok? Isso só serve para o verbo to be. Yes? Então, o exemplo I drive my car é eu dirijo o meu carro. Yes? O verbo principal é esse aqui, drive, né? Que é de dirigir. I drive my car. Isso na afirmativa simples, ok? Facinho, né?
Agora, se eu quisesse fazer uma pergunta, eu não ia poder inverter os verbos, porque daí ia estar errado, né? Eu não ia poder simplesmente colocar o drive antes do I, porque daí isso não existe, isso ia ficar errado. Não poderia simplesmente falar drive I my car. Não existe isso. Então, para o nosso presente simples, nós vamos usar o nosso querido auxiliar do, ok? O nosso do, ele vai servir para a gente fazer perguntas e falar frases na negativa, ok? Então, se eu quisesse perguntar, eu dirijo meu carro? Eu pegaria o nosso do aqui. Do I drive my car? Ok? Simples, é isso. O do, ele vai servir, como o nome dele já diz mesmo, ele é um verbo auxiliar, ele nos auxilia a fazer perguntas e a falar frases na negativa, ok? Yes? Então, recapitulando, quando nós tínhamos aprendido sobre o verbo to be, para fazer pergunta, era só inverter o verbo e colocar ele lá na frente. Am I a teacher? Ok, simples. Já dava para fazer uma pergunta só invertendo. No nosso presente simples, com outros verbos que não são o to be, por exemplo, o drive, nós não vamos poder colocar o drive no começo da frase e considerar uma pergunta. Não é assim, ok? Então, ele não fica drive I my car. Não, ok? Então, em vez disso, com outros verbos que não são to be, eu vou usar o meu auxiliar do aqui, ok? Então, o do vai servir para fazer perguntas e para falar frases na negativa, ok? Então, na pergunta, do I drive my car? Eu dirijo meu carro, ok? E para falar essa frase na negativa, por exemplo, como é que nós faríamos isso? Deixa eu apagar aqui. Então, para falar essa frase na negativa, o do, ele vai virar don't, ok? O don't é uma contração de do not, ok? Então, tanto faz você colocar do not ou don't. Os dois vão estar corretos, ok? Então, se eu quiser falar, eu vou perguntar para você, do I drive my car? Eu dirijo o meu carro? E eu vou responder que não. Daí o verbo auxiliar do vai lá depois do nosso pronome I don't, que é o do not contraído, né? Então, I don't ou do not drive my car. Ok? Então, é isso. É muito simples, ok? O nosso auxiliar do, ele vai servir para fazer perguntas e para falar frases na negativa. Então, o do na pergunta vai lá na frente, ok? Então, do I drive my car? E na negativa, ele vai vir com o not junto ou contraído, ou do not separado, tanto faz, os dois estão certos. E nós vamos construir uma frase na negativa no presente simples. Então, I don't drive my car. Simples, ok? Se vocês escreverem I not drive my car, vai estar errado, ok? No presente simples, para negativas, vocês têm que colocar o auxiliar do, ok? Então, I do not drive my car ou I don't drive my car. Mas tem que ter o do, o auxiliar, ok? Yes? Então, entendidos para que nós usamos o do e o don't? Yes? O do, ele é o nosso verbo auxiliar. Ele nos auxilia a construir frases no presente simples, na negativa e nas perguntas. Então, nós temos aqui no livro o nosso new content, que é essa tabela que nós temos aqui. Yes? Ok.
Então, eu vou falar e vocês vão me responder, ok? Primeiro nós temos a coluna de questions, yes? Do I? Do you? Does she? Does he? Does it? Do we? Do you? Do they? Yes? Isso também é bem simples, né? Que eu já tinha explicado. O nosso verbo auxiliar do, ele vai lá na frente da frase para nós fazermos perguntas, ok? Depois nós temos a nossa coluna das negativas. Notem que tem o do not separado e o don't contraído, ok? As duas versões estão certas. Então, I do not, I don't. You do not, you don't. He does not, he doesn't. She does not, she doesn't. It does not, it doesn't. We do not, we don't. You do not, you don't. They do not, they don't. Yes? Então, nós temos aqui a nossa coluna das negativas e nas afirmativas nós temos os nossos pronomes do jeito que eles eram mesmo. Então, no nosso presente simples com outros verbos, nós não vamos precisar do auxiliar do, ok, pessoal? Então, o do só serve para perguntas e frases na negativa, ok? Então, na afirmativa, nós temos I, you, he, she, it, we, you e they, ok? Bom, agora nós vamos para a nossa outra regra que nós temos que aprender também. Bom, então, gente, agora nós temos uma nova regra que é a regra do he, she, it. Vocês lembram que o he, she, it sempre terminava com is no verbo to be? Yes? Ok? Agora, o nosso he, she, it, com todos os outros verbos de ação, vão terminar com s, ok? Então, se é he, she ou it, o verbo sempre vai terminar com s, ok? She drives, she eats, she teaches, she goes, ok? Então, sempre que for he, she, it, o verbo vai terminar com S. Yes? Isso na afirmativa. Então, uma frase na afirmativa, she drives her car. Ela dirige o carro dela, ok? Então, com he, she, it, o verbo sempre vai terminar com S. Agora, para as perguntas e para as negativas, lembra que nós tínhamos o nosso auxiliar do? Yes? Ok? Agora, com he, she, it, ele vai dar uma mudada, ok? Ele não vai ser mais do, mas agora ele vai ser does, ok? Então, com he, she, it, o verbo auxiliar do vai virar does, ok? Simples até aqui? Yes? Ok, good. Então, para perguntas e para negativas, o nosso do vai virar does. Yes? Então, se eu for perguntar, ela dirige o carro dela? Does she drive? Ok? Por que esse drive não recebeu o S? Meu Deus do céu! Por que ele não recebeu o S? Porque o S já foi para o nosso auxiliar do, ok? Então, eu não preciso falar de novo o S, ok? Vai ser repetitivo, vai ficar, eu vou falar duas vezes a mesma coisa. Então, se o does já recebeu o S do he, she, it, eu não preciso colocar mais um S no meu verbo principal, porque daí vai ficar repetitivo, ok? Então, o do vai virar com he, she, it, does, ok? Na pergunta vai virar does she drive, o drive sem o S, ok? Does she drive her car? Ok? Yes? Mesma coisa para negativa.
Como é que o do vai ficar na negativa com he, she, it? O do na negativa, no he, she, it, vai ficar doesn't, ok? Então, she doesn't drive her car, ok? Então, o doesn't é a forma contraída de does not, ok? Então, she doesn't drive. Mesma coisa na pergunta. O drive não vai receber o S, porque o verbo auxiliar já tem o S, indicando aqui, ok? Então, she doesn't drive her car, ok? Yes? Simples, né, pessoal? Então, no nosso presente simples, para perguntas e para negativas, nós usamos o auxiliar do, ok? Com he, she, it, nos nossos pronomes he, she, it, ele, ela, isso, o do vai virar does, ok? Quando o verbo auxiliar vira does, o meu verbo principal não precisa receber o S no final, ok? Yes? Simples, né, gente? Tem umas regrinhas aí, mas elas são bem fáceis de lembrar, ok? Bem fáceis de memorizar. Yes? Ok? Bom, então aqui no livro nós já temos tudo isso explicado que eu expliquei aqui, ok? Então, nós usamos o presente simples para falar de hábitos, de rotina, coisas em geral. Em inglês, nós precisamos do verbo auxiliar do para fazer perguntas e sentenças negativas no presente simples, ok? Daí, aqui nessa parte, nós temos we use do ou does to make questions. Nós usamos o do ou does para fazer perguntas. Nós usamos do para os pronomes I, you, we, they. E nós usamos o does para os pronomes he, she, it. Foi o que eu expliquei, ok? E depois nós usamos o don't e o doesn't, que está aqui no final, que é a nossa última regra, para fazer sentenças negativas. Nós usamos don't com os pronomes I, you, we e they, e nós usamos does, doesn't, para os pronomes he, she, it. Ok? Muito simples, né, pessoal? Nós temos aqui na página 36 o final da nossa lição, ok? Sobre o presente simples, que é aquilo que eu também já expliquei. We use S or ES, nós usamos S ou ES no final dos verbos apenas para os pronomes he, she, it. Lembra? O drive vai ficar drives, teaches, goes, does, ok? E nós não usamos o auxiliar do para afirmativas, ok? Daí nós temos os nossos exemplos. I like music. Não é I do like music, porque na afirmativa o auxiliar não precisa. Então, we drive cars, they study English, she teaches French, she likes the color yellow, ok? Então, foi tudo isso que eu já expliquei. Nós não usamos o auxiliar do para afirmativas e nós colocamos um S ou um ES no final dos verbos quando o pronome for he, she ou it, ok? Yes? Simples, né, pessoal? Ok? Entenderam tudo? Revisem isso, estudem bastante esse Grammar Point, que ele vai ser muito importante nas próximas lições e nos próximos livros, ok? E por hoje é só. Nos vemos na próxima. Bye, bye!